A prova de português da VUNESP. Olha, só de falar esse nome, eu sei que muita gente já sente até um arrepio, mas e se eu te disser que essa prova, que parece tão complexa, na verdade segue um sistema, quase com um código, e que hoje a gente vai decifrar esse código juntos? Bom, a pergunta de R$ 1 milhão é essa aqui, né? A gente precisa entender como a banca realmente funciona. Não é sobre o que ela poderia cobrar, mas o que ela cobra de verdade. Prova sim, prova também. Qual é o padrão que se repete? E aqui está o grande pulo do gato. Para ir bem na VUNESP, o segredo não é saber cada vírgula da gramática portuguesa. É entender as regras do jogo deles. É focar naqueles assuntos que são presença garantida e, claro, nas pegadinhas que eles amam usar para derrubar a gente. Então, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai ver umas estratégias para lidar com os textos. Depois, vamos mergulhar naqueles tópicos de gramática que sempre caem. Aí, vamos fixar umas regras de ouro que salvam um tempo danado. E, no fim, montar um plano de ataque para transformar tudo isso em acertos na prova. Ok, vamos começar com a parte que costuma comer o tempo de todo mundo, a tal da interpretação de texto. A tática aqui pode parecer meio estranha no começo, mas confia, é muito eficaz. O foco é ganhar velocidade e precisão. Então, a virada de chave é essa. A primeira coisa a fazer não é ler aquele texto gigante, de jeito nenhum. A gente vai direto para a questão. Quando se faz isso, a mente já sabe o que ela precisa procurar. Já dá para ter uma ideia do assunto e, em vez de ler tudo palavra por palavra, a gente passa o olho no texto, caçando a informação específica que a questão pediu. É uma mudança que economiza um tempo que vale ouro. E isso não é uma dica qualquer não. É o conselho de quem passa a vida analisando a banca VUNESP. Só essa regra já muda completamente o jeito de fazer a prova e coloca qualquer pessoa na frente de muita gente. Agora se liga nisso aqui, porque essa é uma questão que a VUNESP dá de presente. E o melhor de tudo, quase sempre não precisa nem voltar no texto para resolver. É só bater o olho e ver. A palavra está sendo usada no seu sentido normal, de dicionário, ou num sentido mais criativo, uma metáfora, tipo, lança uma nova luz. Ninguém está de fato acendendo uma lanterna, né? É sentido figurado. Certo, agora vamos pro filé mignon da prova de gramática. A VUNESP tem os queridinhos dela, sabe? Aqueles assuntos que são figurinha carimbada em todo o concurso. E saber quais são eles é o nosso trabalho aqui. Olha, se tem uma coisa que vale a pena decorar é essa tabela. A VUNESP é apaixonada por cobrar o sentido das conjunções, principalmente as que indicam causa, como no comecinho da frase, já que, visto que. Saber esse grupinho de cor pode garantir uma questão quase que no automático. Ah, concordância verbal. É aqui que a VUNESP gosta de testar a atenção da galera. Eles adoram montar umas frases enormes com a ordem toda bagunçada só para confundir. Mas a lógica por trás é sempre a mesma. E este slide mostra a pegadinha mais clássica de todas. O verbo haver, quando ele significa existir, é um cara teimoso. Ele não tem plural, nunca. É sempre havia problemas, houve reuniões, haverá chances. Já o verbo existir, que é sinônimo dele, se comporta direitinho e concorda com o sujeito. Existiam problemas, existiram reuniões. E entender essa diferença já elimina um monte de alternativa errada de cara. E para fechar o pacote da concordância, 2 dicas rápidas. Sempre procure a palavra principal do sujeito, o núcleo, para fazer o verbo concordar. E o verbo fazer, quando indica tempo que já passou, tipo, faz 5 anos que não vejo, também fica travado no singular. Simples assim. Agora a gente entra num território especial, o das regras de ouro. São aquelas regras que resolvem questões de um jeito muito rápido, quase sem pensar. São pontos que estão ali, esperando para serem pegos. Colocação pronominal. Esse nome assusta um pouco, né? Mas na prática, para a prova da VUNESP, o que interessa são sempre os mesmos errinhos. Basicamente é saber onde enfiar o me, o se, o lhe. Se é antes, no meio ou depois do verbo. E aqui estão os 2 nuncas absolutos. Primeiro, nunca, jamais, em tempo algum, comece uma frase com esses pronomes. Me falaram tá errado na escrita formal. O certo é falaram-me. Segundo, nunca coloque o pronome depois de um verbo que termina em ado ou ido, tipo tinha encontrado-se. Viu uma dessas 2 coisas na alternativa, pode riscar sem dó, tá errado. Por outro lado, tem umas palavras que funcionam como um imã. Elas puxam o pronome para antes do verbo. Palavras negativas como não e nunca, e a maioria dos advérbios como talvez ou sempre, exigem o pronome antes. Por isso a gente fala não se preocupe e não preocupe-se.
Chegamos nela, a crase. O terror de tanta gente. Mas olha, para a VUNESP, a estratégia mais inteligente não é decorar todos os casos em que se usa a crase. É o contrário, é decorar os casos em que é proibido usar. A lógica é um filtro. Se você bate o olho na alternativa e tem um a com crase antes de um verbo, antes de uma palavra masculina ou antes da maioria dos pronomes, pronto, a alternativa está errada. É um jeito muito rápido e seguro de eliminar as opções incorretas sem quebrar a cabeça. E agora, um macete que é simplesmente genial. A VUNESP adora perguntar o sentido das preposições. A dica é: apareceu por mais um verbo? A ideia é de causa. Apareceu para mais um verbo? A ideia é de finalidade, de propósito. Essa distinção simples resolve um monte de questão. Ufa! Decodificamos um monte de coisa. Estratégias, gramática, regras de ouro. Agora a gente precisa organizar tudo isso num plano de estudos que seja focado e que funcione de verdade. Então, para quem está com o tempo apertado ou quer focar no que mais importa, a lista é essa. Esses 5 pontos são o coração da prova da VUNESP. Se você dominar as conjunções de causa, a pegadinha do haver, as proibições da colocação pronominal e da crase e a tática de ler a questão primeiro, o retorno em pontos é gigante. E vamos fechar com essa ideia aqui que é fundamental. A prova da VUNESP não é um teste para ver quem sabe mais português no mundo. É um jogo estratégico. E nesse jogo, quem conhece o estilo do adversário, quem sabe o que eles valorizam e como eles costumam perguntar, sai na frente. É deixar de ser só um participante e se tornar um verdadeiro decodificador.